Gente, vamos tratar de um assunto muito importante agora para toda a família brasileira. Eu recebo agora aqui na Casa do Tribuna o doutor Adálio Fregona Neto, que é fisiologista especialista em modulação hormonal e emagrecimento. E ele vai falar sobre um assunto muito importante, as disfunções da tireoide. Doutor, boa noite. Fábio, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna, viu? Obrigado. Olha, você sabe que há um bom tempo atrás, na verdade, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a minha tireoide. A gente, às vezes, não percebe o que a tireoide tem de importância no nosso organismo. Eu queria começar o nosso papo pedindo que o senhor explicasse um pouquinho sobre as funções da tireoide no nosso organismo. Bom, quando a gente fala em tireoide, a gente tem que saber primeiro onde que ela se encontra, quais os outros órgãos que estão junto dela e que ajudam na modulação desse órgão. Né? Então, para ser bem simples, a tireoide ela se encontra na região anterior do pescoço, sabe aqui a região cricoide, conhecida popularmente como gogó, né? Então, logo abaixo... Abaixo aqui da bolinha. Exatamente. Logo abaixo dela... É aqui, mais ou menos? Isso, doutor? Perfeito. Logo aqui, abaixo dela, a gente encontra a tireoide. Tem um furinho aqui, né? Exato. E a gente consegue palpá-la. O médico pode palpar e deve palpar quando você for em alguma consulta médica. E você também pode palpar, fazer o autoexame da tireoide. Ah, eu consigo acessá-la aqui? Consegue. Logo aqui, é muito superficial, você consegue palpar. Isso aí depois eu posso te explicar direitinho. Me explica já. Onde é que é aqui, para eu saber? Na verdade, a palpação da tireoide... Vamos fazer aqui com a câmera chega pertinho. Existem vários tipos de palpação, mas eu vou fazer a palpação que a gente vê por trás, onde a gente palpa a região cricoide e logo abaixo, cerca de 2 dedos, a gente palpa a tireoide. A gente pode jogá-la um pouquinho para o lado, fazer a palpação bem aqui, às vezes dá uma ânsia de vômito, alguma coisa, mas é normal, tá bom? E joga para o outro lado, rebatendo para expor ela um pouquinho mais na hora do exame. Nessa aparentemente está normal, está dentro do padrão. Ó, né? Que beleza. Então pode ficar um pouco tranquilo. Um exame ao vivo aqui. Agora, e aí, as funções, ela exercem inúmeras funções, certo. Muitas funções. Né? A gente conhece ela como somente produtora de hormônios da tireoide, mas não, ela produz outro hormônio também conhecido como a calcitonina. Né? A calcitonina ela é um hormônio também que regula a questão do cálcio, ajuda a regular a questão do cálcio no nosso organismo. Mas, voltando a falar das funções tireoidianas, ela atua principalmente no metabolismo e em diversos outros órgãos que provavelmente a gente vai conversar daqui um pouquinho. Tá. Eu já vou começar com a pergunta de uma telespectadora aqui. Ela disse que o programa está incrível e está perguntando, Ingrid de Andaia do Sul, Paraná, que eu falei agora há pouco. Ela está perguntando se o problema na tireoide pode ser hereditário. Pode. O problema da tireoide, a gente tem que definir que existem diversos problemas na tireoide, tanto com uma hiperfunção quanto uma hipofunção. Né? A gente avaliando que aqui no Brasil, a maioria dos casos de problemas na tireoide são questões autoimunes, genéticas, né? A gente sabe que, assim, na verdade, no mundo, a principal causa de hipotireoidismo é a falta de iodo na alimentação. No Brasil, a principal causa de hipotireoidismo seria a tireoidite de Hashimoto e de hipertireoidismo, a doença de Graves, né? Mas sim, pode ser causado e tem muita relação com a questão genética e hereditariedade. Tá. Vamos falar um pouquinho, então, da diferença do hipotireoidismo e do hipertireoidismo? Tá. Além das diferenças clínicas, que são diferenças que chamam muita atenção, então eu vou falar primeiro do hipotireoidismo, depois a gente segue para o hipertireoidismo e dos exames laboratoriais. Então, ao se falar na clínica de um paciente com hipotireoidismo, a gente leva em conta principalmente, é um paciente que que sente muito frio, é um paciente que pode ter queda de cabelo, pode ter onicole, que a gente chama, que é quando a unha desprega do leito ungueal, pode ter aumento de peso, que é um fator aí que a gente vai falar um pouquinho depois, pode ter bradicardia, alterações cardiológicas, dislipidemias, aumento da questão do colesterol, diminuição do HDL, aumento do LDL. E em relação ao hipertireoidismo, são sintomas contrários. Então, o paciente passa a ter intolerância ao calor, sente muito calor, pode ter a questão do aumento da glândula, assim como o hipotireoidismo também. Então, pode ter o aumento da glândula. O paciente fica pode ter problemas cardiológicos, como arritmias, alterações de pressão,
enfim, emagrecimento. E aí, dentre a clínica, a gente consegue diferenciar mais ou menos da anamnese o que o paciente conta para a gente. Okay. Quando a gente fala em relação ao laboratório, a gente precisa avaliar alguns hormônios. De forma bem simples, o que a maioria dos médicos dosam na corrente sanguínea, as dosagens séricas, estão muito ligadas ao TSH, que é o exame mais sensível para fazer o diagnóstico, associado ao T3 livre e o T4 livre. Num hipotireoidismo, a tendência é que o T3 e o T4 estejam baixos, TSH algo elevado, se for um hipotireoidismo primário a princípio, e no hipertireoidismo, um aumento do T3 e do T4 e diminuição do TSH. Entendi. Eu tenho um dado aqui, a cada 10 mulheres, apenas um homem apresenta problema. Por que isso acontece? Calma, você vai explicar daqui a pouquinho. Olha, doutor, tem uma pergunta aqui da Valmira, antes do senhor responder a respeito daquela pesquisa, que eu queria fazer aqui. Ela está perguntando sobre os sintomas dos nódulos da tireoide. Ela viu o senhor fazendo, apalpando aqui, né, a minha tireoide. A Valmira de Santa Catarina está perguntando, doutor, como que a gente sabe que tem nódulos na tireoide? Bom, principalmente a gente desconfia de nódulos na tireoide na palpação. Esse é o primeiro exame que a gente faz. Tá. Né? Logo a palpação, antes a gente faz a anamnese, que são as perguntas para a gente ver sinais e sintomas clínicos, okay. E depois a palpação. Caso a gente note algum nódulo, aí a gente tem que continuar a investigação. E essa investigação pode ser por diversas vertentes. Podemos pedir ultrassom, podemos pedir PAF, punção por agulha fina. Uhum. Isso tudo é uma investigação que a gente vai definir junto, paciente e médico. Okay. Né? Em relação a sintomas, existem nódulos e nódulos. Existe um nódulo que ele é atóxico, ou seja, é um nódulo que não libera hormônio. Então, o paciente não vai ter sintomas. Ou aquele nódulo onde libera hormônio, e aí o paciente passa a ter sinais e sintomas clínicos de hipertireoidismo. Existe ainda aqueles nódulos que estão maiores, que vão crescendo, e aí passa a ser um pouquinho diferente, porque eles podem causar rouquidão, pigarro, compressão de algumas estruturas do pescoço, podendo prejudicar de forma total a saúde do paciente. Entendi. Bom, daquela pergunta que eu fiz antes da gente fazer a pausa, cada 10 mulheres, só um homem apresenta o problema. Por que isso, doutor? Esse é um grande mistério da medicina. Né? Exatamente, a gente ainda não encontrou o porquê, mas é fato de que muitos mais mulheres são acometidas por problemas da tireoide. Tanto hipertireoidismo, quanto tipos de câncer, exceto um câncer específico que a gente chama de câncer anaplásico e que a gente, talvez, se der tempo, a gente conversa um pouquinho mais sobre ele. Ok. Bom, nós falamos, aliás, o senhor falou também muito bem agora há pouco sobre a questão do emagrecimento. Por que o emagrecimento ou o ganho de peso tem alguma relação com a questão do funcionamento da tireoide? Tem. Na verdade, assim, existem duas vertentes médicas, onde dão explicações um pouco diferentes. Existe a vertente médica onde um hipotireoidismo ele gera reter líquido no paciente, com isso ganho de peso. Não necessariamente o paciente engorda. E existe a outra vertente, aonde eu me incluo, inclusive, onde eu acho que o hormônio da tireoide ele controla o metabolismo. Então, ao controlar o metabolismo, um exemplo fácil da gente conseguir entender, quando a gente tem um hipotireoidismo, a gente diminui o nosso metabolismo. Uhum. Se a gente mantém o consumo de alimento com metabolismo mais lento, obviamente o organismo entende, poxa, eu estou recebendo aqui a mesma quantidade de comida e estou gastando menos. O que eu faço? Estoco. E aí esse estoque pode ser acúmulo de gordura, dislipidemias, enfim. Então, existem essas duas vertentes, mas eu acredito realmente que o hormônio da tireoide, a função tireoidiana está muito ligada ao emagrecimento e obesidade. Tem uma pergunta que chegou aqui para a gente. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor. O programa está ótimo. Eu tenho 41 anos. Fiz tireoidectomia. Tá certo, né? Isso. Há 5 anos. Eu gostaria de saber se eu posso futuramente ter algum problema mais sério de saúde. Tá. Bom, em relação à cirurgia da tireoide, a gente tem que avaliar como foi feita essa cirurgia e o porquê que ela foi feita. Né? Pode ter sido por um nódulo que cresceu? Pode. Pode ter sido por um hipertireoidismo? Pode. Pode ter sido por um câncer? Pode.
Então, a gente tem que ver qual foi a causa, não dá para a gente responder muito bem. Então, a gente definindo a causa, a gente tem que definir como foi essa cirurgia. Existe a cirurgia parcial, subtotal e a total. Então, depende muito de qual tipo de cirurgia que ele realizou. Se foi, por exemplo, uma subtotal, ainda existe um resquício de tireoide, que é importante, dependendo de qual foi o critério utilizado pelo cirurgião. Mas ele deixou, por algum motivo, ele deixou um resquício de tireoide, ela pode ou ficar hiperfuncionante de novo, ou recidivar algum nódulo, algum câncer, mas enfim. Aí a gente tem que ver mais a fundo. Tá. Fábio e doutor, boa noite. Meu nome é Andréia, sou de Brasília, Distrito Federal. Um beijo carinhoso a vocês de Brasília. Gostaria de saber quais são os sintomas para sabermos quando estamos tendo algum tipo de problema com a tireoide. Sou sua fã, mando um abraço para o Marcos, Adriele e Genasson. Um beijo para vocês, obrigado pelo carinho. Na verdade, os sintomas da tireoide são aqueles que a gente falou. Então, a gente tem que diferenciar entre hiper e hipotireoidismo, né? Levando em conta, eu posso até repetir, levando em conta o hipotireoidismo, então ocorre queda de cabelo, alteração da frequência cardíaca, o paciente passa a ter diminuição da frequência cardíaca, obesidade, acúmulo de gordura, dislipidemia, aumento do colesterol. No hipertireoidismo já é o contrário. Então, o paciente fica muito ativo, uma labilidade emocional muito forte. Dependendo do caso de hipertireoidismo, ele pode apresentar uma exoftalmia. O que é isso? É quando o olho ele sofre um prolapso, na verdade. Ele não sai da órbita, mas ele fica maior, é isso? Fica maior. E aí pode ter edema palpebral, também alterações oculares e visuais. Quando ocorre isso, no hipertireoidismo, ele altera também a questão do músculo, e aí o paciente não consegue mexer, olhar direito, causando uma vista dupla, alguma coisa nesse sentido. Então, são sinais e sintomas, são alguns inespecíficos, mas que valem a pena ser pesquisado. Então, teve algum desses, procure um médico para avaliar. Eu pesquisei sobre uma doença, ela chama-se doença de Hashimoto, é isso mesmo? O que é essa doença? Explica pra gente. Na verdade, a tireoidite de Hashimoto, que é uma inflamação da tireoide, ela é uma doença autoimune, que é a principal causa de tireoidite no Brasil. Tá. Né? Então, lembra que a gente tinha conversado falando que a principal causa de tireoide, de hipotireoidismo no mundo, era a falta de iodo na alimentação. Como no Brasil não ocorre, a principal causa é o hipotireoidismo de Hashimoto ou tireoidite de Hashimoto. É uma doença autoimune. O que significa isso? Que o nosso próprio organismo, ele faz algumas células, e essas células, ela, ao invés de combater aquelas células invasoras, elas passam a atacar as células do nosso próprio corpo. Então, no caso da tireoidite de Hashimoto, os nossos autoanticorpos atacam as células da tireoide, destruindo, fibrosando as células da tireoide e, com isso, causando a queda do hormônio da tireoide, do T3 e do T4, principalmente. E aí o paciente passa a ter a clínica de um hipotireoidismo. Por exemplo, quem tem o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, tem cura ou é só o controle? Na verdade, a gente tem que avaliar as causas, né? Então, avaliando as principais causas autoimunes, vamos começar por aí. Tá. Tireoidite de Hashimoto, que é o hipotireoidismo, não tem cura. Infelizmente, o paciente vai ter que tomar remédio ad eternum, que a gente chama, ou seja, para o resto da vida. Qual hormônio? Principalmente o T4. Tá? Hoje em dia, por exemplo, guidelines americanos já orientam um tratamento um pouquinho diferente, uma terapia combinada com T4 e T3. Mas aqui no Brasil ainda a gente usa principalmente o T4, que é o Puran, Synthroid, Levoid, né? Que é a levotiroxina, né? No caso do hipertireoidismo, aí a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Usar algumas medicações antitireoidianas, por exemplo, proptiluracil, metimazol, né, que diminuem a função da tireoide, ou a gente pode fazer radioisótopo, ou seja, a gente aplica o iodo, o radioisótopo de iodo na glândula, e aí essa glândula vai sendo destruída, e também existe a cirurgia. Obviamente que você faz qualquer procedimento desse, você pode induzir o paciente a um hipotireoidismo pós-cirúrgico, ou pós-iodo, ou pós-tratamento. Tá. No caso, por exemplo, quem for detectado um caso mais grave de câncer, Ótimo.
A cirurgia é a única maneira ou existe um tratamento anterior à cirurgia? Existem diversos tratamentos que a gente tem que fazer antes da cirurgia, mas a gente tem que analisar cada caso. Então, por exemplo, chegou um paciente com um nódulo da tireoide suspeito, a gente investiga, deu câncer, a gente olha o tamanho, vê se está comprimindo alguma outra parte do pescoço, algum outro componente do pescoço que esteja causando algum prejuízo clínico. Se estiver causando, existem 4 principais formas, que é a medicação, que a gente consegue diminuir um pouco a atividade, a medicação antitireoidiana, a gente consegue diminuir um pouco a atividade do tumor. O iodeto, existe o radioisótopo, existe a radioterapia, que são radiações que emite diretamente na glândula, existe a quimioterapia também e existe a cirurgia. Né? Então, vai depender de cada caso. Tem que fazer uma avaliação bem afinada, né? Nesses casos, a avaliação é sempre nos mínimos detalhes. Olha, eu tô recebendo aqui muitas perguntas, gente. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Como nós estamos falando para o Brasil inteiro, evidentemente, primeiro eu quero agradecer a audiência de todos e o conhecimento das pessoas aqui, que é impressionante. Mas, assim, vocês colocam, o senhor falou agora sobre o T4, etc., como são perguntas muito específicas, às vezes a gente não entende direito. Daqui a pouquinho eu vou passar os contatos do doutor e aí você pode fazer uma pergunta diretamente para ele. Mas, assim, aqui nós vamos tratar um pouquinho mais aberto, tá certo? Todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre as disfunções da tireoide, algumas disfunções. Por exemplo, o papilífero, o que seria? Na verdade, aí a gente já está falando da parte histológica. Né? Aí já é um diagnóstico dos tipos de cânceres. Quando a gente fala em câncer papilífero, geralmente é o câncer mais comum da tireoide, cerca de 80% são desse tipo, pegam mais mulheres, né? Tirando aquele anaplásico que pega mais homem, o restante pega muito mais mulheres. Né? Dos papilíferos, eles podem invadir outras estruturas e aí prejudica muito o tratamento. Então, por exemplo, a gente tem um paciente que apareceu um câncer de tireoide, foi feita uma biópsia e veio que era um papilífero. Nesse papilífero, a gente tem que avaliar as outras estruturas, escanear o paciente, porque às vezes esse câncer pode ter mandado célula para alguma outra parte do corpo. No caso do papilífero, principalmente linfonodos, perto da tireoide, pulmão e osso. Então, a gente tem que investigar bem o paciente. Tá, no caso do folicular. O folicular já é o segundo mais comum, em torno de, aí variando 10% a 15%, também pega mais mulher, só que ele já não infiltra tanto o linfonodo, ele infiltra mais pulmão, às vezes pode infiltrar osso também, e assim é um pouquinho mais perigoso. Tá. O medular. O medular é o terceiro tipo aí mais comum, né? Geralmente ele está muito relacionado com a história familiar. Então, aquele paciente que foi diagnosticado com um carcinoma de tireoide, com câncer de tireoide do tipo medular, ele tem que investigar aí os parentes próximos, principalmente o de primeiro grau, fazer um rastreio para tentar deixar as coisas mais tranquilas, porque isso é muito comum de acontecer na mesma família. E o anaplásico? Esse é aquele que a gente tinha conversado, que difere de todas as outras patologias da tireoide, onde ele é mais comum em homem, ele é um câncer muito agressivo. O que isso significa? Que o paciente, às vezes, quando recebe o diagnóstico, ele tem uma sobrevida de mais ou menos 1 ano de vida. Então, é um câncer muito agressivo. Feito o diagnóstico, tem que iniciar rapidamente o tratamento para tentar melhorar essa sobrevida. Qual que é a idade assim, que se apresenta maiores problemas de câncer? A idade média da mulher, por exemplo? Na verdade, qualquer problema de tireoide, ele pode ser desde o nascimento, tá? Qualquer problema de tireoide. Mas a gente consegue ver, pelos dados estatísticos, que, na maioria das vezes, entre 20 e 50, 60 anos é onde ocorre as tireoidites e, dependendo do tipo de câncer, aí muda um pouco. Então, às vezes pode aparecer antes dos 20 o tipo de câncer, pode aparecer depois dos 60, e aí vai depender de cada tipo de câncer, mais ou menos assim. Doutor Adálio Fregona Neto, queria agradecer muito a sua presença. Olha, foi uma aula que tivemos nessa noite a respeito da nossa tireoide. Eu quero passar os contatos do doutor, estão aparecendo aqui no vídeo. Olha, 11 2673 0204. É do seu consultório esse da telefone? Clínica, exatamente. Da clínica você pode falar diretamente com a equipe do doutor, ou com o doutor.
Também tem um outro número, 943437334. E o Instagram é @DRAdálio Fregona. Isso, né? perfeito. Como está aparecendo aqui no vídeo, ó. Tá certo? Adálio Fregona. Copia como está aqui no vídeo. Bate uma foto, né? Que aí vai me achar e a gente aí consegue você conversar. acha o doutor. Doutor, muito obrigado Eu pela que sua agradeço. presença. Foi incrível a sua participação conosco.